Eu tenho um atleta que tem esse problema, e é um cara que eu vejo com o maior problema hoje na atualidade, que é o Rubiel. Eu vi o Rubiel de perto e é um monstro. Assustador. É assustador. Né? O Kevin Levrone estava lá na sala, aquele vídeo que ele faz assim, ó, que ele balança a cabeça, eu vi ele balançando a cabeça lá, em Praga. Tipo, inconformado. Inconformado. Ele falou, mas isso é estúpido, sabe? O cara é tão volumoso que o volume muscular que o cara tem é estúpido. Só que, quando você olha no conjunto, tá tudo fora do lugar. Entendeu? Não tem harmonia. O treinador do... Parece um bolo que cresceu o Chris mais do que a Cormier é o forma. treinador dele. Né? Parece um bolo que cresceu mais do que a forma, vazou. Isso mesmo. Melhor analogia. É isso mesmo. Pô, que descrição perfeita. Exatamente. Faltou fermento demais, deixou lá descansando, a porcaria explodiu. O bolo ficou horrível. Né? Aquele bolo que... Eu vou usar essa pra sempre agora. Eu gostei dessa. É isso mesmo. É aquele bolo que a avó pega a faca e vai tirando tudo as rebarbas que estragou, né? Porque ficou pra fora da forma, queimou tudo. Isso, ela vai lá cortando tudo pra ficar bonitinho de novo. Não dá pra fazer isso no Rubiel, porque senão a gente mata ele. Ele é uma nuvem, cara. Né? Mas o maior desafio, né, do Chris Cormier como treinador dele é fazer esse físico se tornar harmonioso. Exato. Olha que diferença pro Collor. E falta harmonia. Ele ganhou no Até que pescoço nessa do pose Collor. não tá tão ruim, não. Mas ganhou. você vê que tem menos peito do que deveria ter em relação a ombro e braço. Né? Isso é monstruoso. E outra, a cintura escapular dele é estreita, né? Até a hérnia. Então, assim, e os caras que não entendem vão falar assim, não, mas o cara é gigantesco. Não, ele merecia. Gente, bodybuilding existem critérios. Sim. Você entendeu? Não é assim, Ele parece aleatório. um Art Wood, lembra? E eu acho que... o Art Wood também era assim nesse nível. E eu acho que mesmo. se você pegar e comparar você pega um leigo, né? Porque às vezes as pessoas acham que os conceitos do bodybuilding são muito complexos. Você pegar um leigo e colocar o shape do Rubiel e do Rafael Brandão, na hora ele vai ver qual é o melhor. quais eles vão escolher? Assim, a beleza e Qual a que é estética do melhor? físico, Olha aí. ela é visível aos olhos. Exatamente. Até de um leigo. Então, fala, pô, Rafael ou Rubiel? Pô, 90% dos leigos vão dizer... Não, peraí, A não ser- Maurício vai colocar lado a lado ali. Faz aí uma... Maurício vai fazer essa Faça E aí a aí, gente Maurição. consegue perceber o quanto a lança aí estética é fácil de olhar. Exatamente É um isso. troféu contra um tronco de árvore. Pronto. Eu sempre falo, tem o body, mas falta o building, né? Falta a construção. Falta Tem o construção. corpo, mas falta a Cadê o construção, building? velho. A massa Falta tem. modelar, né? É isso. É. Massinha de modelar. Eu tenho um Ele amigo falta no modelar. bodybuilding que é o Reinaldo Bon Giovanni. E lá na década de 80, né, os Estados Unidos e o bodybuilding profissional era algo muito distante da gente. Absurdamente distante. Não tinha internet, só tinha as revistas. E as fitas de VHS. E as fitas de VHS, cópia da cópia da cópia da Sim. cópia, para a gente ver, né? E, então, quando uma pessoa tinha um poder aquisitivo melhor e ela ia para os Estados Unidos, ela voltava de lá com muita informação para nós e fotos. Né? Então, o Reinaldo foi treinar na Gold's Gym lá de Venice. O Luiz Otávio já estava lá nessa época. E quando ele voltou, eu juro para vocês, ele tirou... O Reinaldo Bon Giovanni tem 1,97 m de altura. Ele tinha 54 de braço pela altura dele. Então, ele era um Ralph Miller brasileiro, né? Para a época. Estava treinando para chegar nesse nível. E então ele foi lá fazer uma temporada na Gold's e tirou foto com os caras. Eu nunca me esqueço de um cara loiro que tinha aquele cabelo tipo moicano na época, assim, raspado do lado, né? Tipo supla. O cara era da mesma altura que ele e tinha mais de 60 de braço. Nossa. As pernas do cara... E era braço? Era braço, era músculo, não tem nada de montagem, tudo músculo. O cara era uma montanha gigantesca na época. E ele tem foto disso, porque o cara tá do lado dele. Olha a diferença. Olha a ali, diferença. galera. Mas a gente falava assim, cara, por que esse cara nunca apareceu nas revistas e no palco? O Biel parece um panetone, velho. Justamente porque não tinha físico de campeonato. Você consegue... Cabeça de panetone, cara. Você consegue, analisando as duas fotos, né? Porque no bodybuilder a gente sempre busca o visual em X do físico, né? É só você analisar e formar ali um X no corpo do Rafael versus um X no corpo do Rubiel. Você vai ver que o Rafael é um X muito mais evidente, né? Não. Ou seja, o meio mais estreito, as estruturas mais laterais, mais largas, enquanto o Rubiel ele é um X muito mais fechadinho. Não, né? parece um H. Não, e a perna do Rubiel?
A pele tá Parece fina. um H. Né? Parece um X, parece um H. Um H. A E outra, cintura tá na largura do ombro ali, ó. O Júlio... o quadríceps dele não corta fundo, é gigante, não tem espaço para cortar, para aprofundar Tem o corte. tanta massa ali, né? Separar, porque definição é separação muscular. Ou seja, falta muita maturidade. Falta né, ali. Então você fala assim, treinar ele é um desafio gigantesco de fazer ele ficar bom para uma competição. Se fosse fazer o desafio só para ele ficar maior, ele fica maior do que está. Seria ele maior do que o Big Ram, por exemplo? Ah, se ele continuar com essa ideia de só ficar maior, com certeza. Cara, eu acho que a coxa deve ganhar, viu? A coxa também acho que ganha. Não sei. velho. Mas olha, eu arbitrei o Big Ramy. O quadríceps dele era visível de Assustador. costas. É, Era uma coisa do outro mundo. muito assustador. E é mais simétrico, né? Cara, Ele é um pouco mais simétrico que o Rubel. Ano passado, quando eu fui pro New York Pro com o Vitor pra Men's Physique, quando a gente tava aquecendo no backstage, ele tava aquecendo do lado do Ryan Terry. Cara, muito legal. Tava os dois assim aquecendo. E aí eu olhava assim, velho, no backstage, os outros caras da Men's Physique e falava, mano, não tem chance pra ele, velho. Olha o tamanho desses caras, velho. Os caras gigantes, assim, o braço, as costas. Eu falei, mano, esses caras vão trucidar esses dois maguelos aqui. Quando sobe no palco, meu amigo, os dois sobraram, velho. O Ryan ficou em primeiro, o Vitor em segundo. E os outros lá atrás. Então não é tamanho, né? Não é, a é impressão, qualidade. é a impressão visual, eu costumo dizer, que você leva pra cima do palco. É o que eu chamo de conjunto. O conjunto para a categoria.